cavalo preto e o seu cavaleiro, e o texto é de Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. A palavra de Deus assim nos fala: quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os quatro seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro. Mas não destruas o azeite e o vinho. Muito interessante este terceiro selo sendo aberto pelo Cordeiro de Deus. O Cordeiro que agora está com a história da humanidade em suas mãos, na autoridade que possuía por ser digno de abrir os 7 selos, simbolizando que estava na condução da história. E de fato, o nosso Senhor Jesus, Yeshua, nosso Messias, está com o controle da nossa história. Você tem esta noção de que aquele que você entregou a sua vida, aquele que se sacrificou por você, continua controlando a sua história, continua dirigindo a sua história? Você tem esta sensação de que você não está sozinho, sozinha, mas que há alguém poderoso que você crê. De fato, não é apenas um Jesus histórico, que a história da humanidade não tem como negar que existiu, mas é um Jesus da sua fé, um Jesus que de fato tem autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões, de impedir de um inferno destruir a sua vida, a sua família. Um Jesus que tem sim autoridade para impedir que a oposição maligna, um projeto maligno de destruição da humanidade chega a curso, chega ao fim de destruir de fato a humanidade. Você tem esta sensação? Porque o que a gente observa muitas vezes é que, por conta da opressão, da pressão que a gente vive, homens e mulheres que têm fé em Jesus, já experimentaram, já vivenciaram milagres, já viram a manifestação da graça de Deus em suas vidas, mas num dado momento, por conta de sofrimento, dor, perda, se perde nisso e perde a sensação, perde a sensibilidade de que há um Deus vivo, há um Deus que cremos que é vivo e é poderoso e zela por nós. A sensação que a gente tem é que pessoas, claro, nós somos humanos, somos frágeis, temos dificuldades pessoais, oscilações emocionais, isso é natural, mas que por conta dessa humanidade e fragilidade que temos, perde a compreensão, os olhos ficam como que vendados de que a sua vida, por sua vida, tem alguém que é sobre todos, é todo poderoso e tem um olhar sempre
fixo e constante 24 horas por dia na sua vida. A gente precisa entender que diante deste cenário, que é um cenário de morte, é um cenário de perdas, é um cenário de sofrimento, a nossa vida continua nas mãos de Deus. Interessante que os símbolos do Apocalipse, como já vimos, o cavalo branco é o cavalo que simboliza a vitória do Cordeiro Santo, que está constantemente com a história da humanidade nas suas rédeas, nas suas mãos. O cavalo vermelho que falamos no domingo passado é um cavalo que tem a autorização com o seu cavaleiro de tirar a paz da terra, de promover guerra e oposições. Mas agora estamos diante do cavalo preto, e esse cavalo preto representa, na linguagem figurada, na figura de linguagem apocalíptica, fome, pobreza, opressão e exploração. Por quê? Porque escassez e guerra andam juntas. Se a paz foi tirada pelo cavalo vermelho, a economia mundial será abalada. O mundo inteiro sofrerá tremendas agitações econômicas. E é preciso que a gente lembre que os crentes, aqueles determinados como discípulos de Jesus, não farão concessões, não aceitarão a marca da besta e por isso não poderão comprar nem vender, como já vamos ver no texto de Apocalipse capítulo 13. E eu quero que você se volte comigo para o versículo de número 5. Este versículo nos apresenta que o Cordeiro então abre o selo e o terceiro ser vivente convoca, ou seja, autoriza. Lembrando que esses 4 seres viventes são figuras de anjos, de querubins, que cercam o trono de Deus. Estão ali interagindo e servindo o propósito de Deus. E eles liberam, vêm. Então reparei que eis um cavalo preto. Este cavalo preto e o seu cavaleiro conduzem uma balança. E eu peço que, por favor, Flávio, passe para o slide que balança significa um equipamento para medir peso. A palavra balança usada neste trecho do Apocalipse vem do grego zugos, que significa não somente um equipamento para medir, mas também um mecanismo de controle do trabalho. No Antigo Testamento, queridos, a palavra balança era usada para representar a escassez, como está em Levítico 26. Comer pão por peso significa que a comida estava escassa, estava sendo racionada, estava sendo controlada. Eu me recordo bem quando fiz uma viagem missionária a Cuba. Cuba é um país socialista e aqui no Brasil nós, por anos, mantivemos um imaginário popular de que Cuba era uma maravilha, todos tinham acesso ao alimento, à educação, à saúde de forma igualitária, porque esta é a proposta do governo de Cuba. E quando chegamos em Cuba, vivenciamos o sofrimento daquele povo, em especial quando
fui hospedado por um missionário, por um pastor. Nosso coração ficou apertado a tal ponto de que, quando deixamos aquela nação, se pudesse vir só de sunga, eu viria, porque eu deixei tudo para eles: roupa, alimento, medicação, por conta do racionamento de alimentos. E, num dado momento, nós queríamos preparar o almoço. O pastor missionário falou: vamos comprar então lá o pollo, no espanhol é o frango. Vamos lá comprar. E aí nós fomos comprar, e quando entramos no armazém, a primeira coisa que foi solicitada era a identificação de quem estava comprando. E depois aquele missionário me explicou: pastor, tudo aqui é racionado. Nós recebemos sim uma alimentação, mas muito limitada. Somos proibidos de comer carne, e quando temos recursos por alguma oferta, eles ficam querendo saber de onde vem esse recurso, porque todos têm a limitação para comer. E aí eu tinha levado um Toddy, um leite, tinha levado café. E aí, quando eu coloquei o leitinho, o café para a gente tomar na manhã, ele falou: aqui a gente não pode tomar isso. Uma vez ou outra, quando a gente recebe uma oferta, é que somente a nossa filhinha pode tomar, mas nós mesmos não podemos. Irmãos, deu uma vontade de chorar. Eu comecei a chorar e ver aquele sofrimento, aquela limitação, aquela escassez, aquela pobreza. Fui num hospital, lá todos os hospitais são públicos, tanta sujeira, mas como era a medicina sonhada por nossos países, né, como o Brasil, mas tudo muito limitado. A medicina era somente a primária, para atendimento a famílias, mas a de ponta, somente aqueles que são a elite do governo têm acesso. Os carros são ainda os carros da década de 50, e para o turista é legal ver aquele carro tipo do Batman, né? Andando pelas ruas, para lá e para cá. Aí, de repente, uma Mercedes novinha passando. Eu falei: e aquele carro ali? Não, aquele ali é do governo. Todos são funcionários do governo. Tanto uma lojinha de conveniências, como um supermercado, todos são funcionários do governo, mas totalmente controlados, totalmente racionados, segundo a ótica de uma revolução de levar ao país a igualdade. Mas a igualdade para quem? Neste cenário que João vê, este cavalo conduz alguém que tem o controle. Lembrando que cavalo não é propriamente um animal, mas um sistema, um organismo que estará a comando do dragão, a comando de Satanás. E o seu cavaleiro estará ostentando uma balança, que será um mecanismo de controle, que vai levar a humanidade à escassez para torná-la submissa ao seu governo. E um governo que será mundial. Aí entra
o aspecto que eu preciso hoje tratar com vocês e separar novamente o cavalo do cavaleiro, assim como fizemos do cavalo branco e do cavalo vermelho, dos seus cavaleiros. Nós vemos que um cavalo está sendo conduzido, ou seja, há um sistema sendo manipulado e controlado para levar a humanidade à submissão ao anti-Machia, ao anticristo. E este sistema mundial que opera e já opera, por isso eu quero que passe, por favor, o cavalo preto, ele tem o poder de abalar a economia mundial. E quando nós falamos de economia mundial, lembramos de um fórum que ocorre anualmente. Agora completou 50 anos, o World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, que agora trata sobre The Great Reset, o grande reinício. O grande reinício, ou seja, resetar a economia mundial com a proposta de estabelecer uma política global que vai controlar a humanidade. Já se tornou um objetivo abertamente declarado sob o auspício do Fórum Econômico Mundial, que os formuladores de políticas globais estão abertamente defendendo um plano intitulado Grande Reinício, com a explícita intenção de criar uma tecnocracia global. Isso tudo, irmãos, está apontando para uma economia que já está abalada pela pandemia. E a gente precisa visualizar os cavalos como claramente sendo trazido para nós por Deus. Na interpretação, por exemplo, o cavalo vermelho, ele terá um poder político de abalar politicamente a humanidade, o planeta. O cavalo preto, ele terá o poder e a autoridade para abalar a economia mundial. E este abalo estará sobre o auspício, ou seja, sobre a direção, o controle de um agente do dragão que vai conduzir a humanidade ao desespero econômico e à escassez. E quando nós percebemos isto, questionamos, mas como? Como isso pode acontecer? Deus nos livre disso, o pastor Vanderlei mesmo pontuou, né? A gente fica pedindo para Deus, Deus tira essa pandemia da nossa história. Mas tudo isso foi visto, foi profetizado, foi percebido pelos céus como um curso que a humanidade está se direcionando, está se conduzindo, que levará, sob a autorização de Deus, ao retorno do nosso Messias. Por isso eu preciso que você pule comigo para Apocalipse capítulo 13. E este capítulo em especial nos apresenta duas figuras do cenário do fim que estarão agindo. E a gente, quando fala sobre a besta, a gente imagina que a besta será apenas uma pessoa. Mas este capítulo 13 é bem claro e nos apresenta duas figuras. Uma que será o falso Messias ou o falso profeta, e a segunda que será o anticristo.
E eles estarão conduzindo nestes últimos dias, neste último século, a humanidade a um colapso. E a partir do versículo 16, o texto assim nos fala: esta figura, esta besta, que terá autoridade, obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Eu quero, claro que existe aqui uma gama de informações que caberia uma nova mensagem, mas eu gostaria muito que você se atesse a essa linha que nós estamos tratando do cavalo preto e do seu cavaleiro, que tem uma balança, um controle, terá o controle da economia mundial. E quando a gente vê lá no capítulo 6 que sai uma palavra do meio dos 4 seres viventes, e a palavra era 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destrua o azeite e o vinho. Esta palavra que sai do meio dos 4 seres viventes não é outra voz a não ser do Deus Todo-Poderoso. Se você lê o Apocalipse, percebe muito bem que sempre Deus está cercado por estes 4 seres viventes. E a sua voz é como uma voz de trovão, uma voz poderosa. E quando Deus fala, vendo a situação, Ele limita a ação do cavaleiro que está com o poder de desestabilizar a economia mundial. Ele limita, olha, o trigo por 1 denário, a palavra dinheiro no original grego é denário, que era a moeda romana. E este trigo por 1 denário significava o salário de um trabalhador do dia, ou seja, o peso do trigo, o peso do alimento vai nas alturas, mas com limite. A cevada, que era muito usada para os animais, acabará sendo usada pelos seres humanos que precisaram se alimentar, ou seja, haverá fome, escassez. Mas por conta desta escassez, desta força do mal que está provocando, limitando a alimentação, controlando a alimentação mundial, haverá um limite dado por Deus. Alguns já me perguntaram, pastor, como faremos para comer se a igreja, porque existem pelo menos 2 linhas dominantes de interpretação do Apocalipse, que dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e uma outra linha que diz que a igreja passará pela grande tribulação. A grande tribulação será o ápice de toda essa configuração que estamos estudando dos cavalos e cavaleiros do Apocalipse. E aí me pergunto, pastor, como faremos se a igreja passar pela grande tribulação? Amados, eu creio que nós seremos alimentados por Deus.
Passaremos limitações, privações? Sim. Se passarmos pela grande tribulação, a igreja passará por limitações na compra e venda, na aquisição de alimentos. Mas quando Deus fala assim, olha, há um limite, Ele está querendo dizer o seguinte: mesmo que você não possa comprar comida, porque você não aceitará a marca do anticristo no seu corpo, mesmo que você tenha dificuldade de comprar o que você gostaria de comprar e que foi acostumado a comprar toda a vida, Deus estará nos suprindo com o básico. Mas passarmos essa fase, eu sei que muitos não gostam que a gente fale sobre isso, mas o fato é que eu preciso preparar a igrejinha para esses dias. Eu não tenho dúvida que nós estamos próximos de experimentar esta configuração apocalíptica do fim. E eu preciso que você esteja preparado. A ordem será, veja no versículo 16 do capítulo de número 13. A ordem será que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, aceitem a marca do domínio mundial, da autoridade mundial. E ninguém vai poder comprar e vender, negociar, economia, se não tiver essa marca. E como não faremos concessões, estaremos plenamente sob os cuidados daquele que é o cavaleiro que cavalga para vencer. Amém. Estaremos sob o comando e a direção, as rédeas da nossa história, como discípulos do Cordeiro, estará nas mãos do Cordeiro. E então, amados, quando vemos que o fim se aproxima, a nossa fé precisa ser fundamentada, fortificada, alimentada. O desafio que Deus me deu de estar pregando sobre este assunto é para fortalecer a tua fé. Mesmo que você tenha já passado tantas decepções, mesmo que você tenha sofrido em seus ambientes de fé, é a hora de se reconciliar, de se voltar, de se firmar em Deus. Viver um novo tempo sabendo que a sua história está no controle de Deus. E que sua vida precisa estar no altar, precisa estar diante de Deus. Tendo, claro, as revelações que Ele vai conceder a cada um, e em particular vai fortalecer a cada um, mas sabendo que nesta condução Ele estará sim, recebendo das nossas vidas um reconhecimento, aceitando que de fato Ele precisa nos conduzir, nos preservar e nos salvar. Queria muito que você ficasse de pé no seu lugar. Nesta hora, pudesse fechar os teus olhos e conversar com Deus, esperar em Deus, confiar em Deus. Gostaria muito de lhe dar a oportunidade de você se reconciliar, você que nos acompanha através da transmissão deste culto, se reconciliar com Deus, se firmar em Deus, saber que Deus está no controle da história da humanidade. Nada do que está acontecendo é sem a sua permissão. E nada vai acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã, sem a permissão do Deus que você crê. Então creia. Descanse. A linguagem jovem, relaxa. Não tenha medo.
Ei, não tenha medo. Fortifique-se na graça de Jesus. Fortifique-se no conhecimento, na revelação da palavra de Deus. E viva com ousadia, com destemor, pregando a palavra de salvação a tantos quantos estão se perdendo, estão a caminho do inferno e precisando de uma voz que lhes diga o caminho a seguir de salvação e vida eterna. Levante-se, homem, levante-se, mulher, com esta mensagem de salvação. Assuma a tua posição no reino, sabendo que o teu Deus zela por você. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, agradecer pela revelação da tua palavra, das Escrituras Sagradas. Ó Deus, nos ajude, faça com que dos nossos olhos caiam toda a escama, todo o empecilho de enxergarmos o teu cuidado, de enxergarmos a tua presença real conosco. Ó Deus, assim nós oramos e te pedimos a tua bênção sobre a tua igrejinha do coração, a tua bênção sobre o teu povo espalhado nos 4 cantos da terra, e nos ajude a viver pela fé, porque a tua palavra nos ensina que o justo viverá pela fé. Que não venhamos a retroceder, mas que venhamos a nos fortalecer nesta fé em ti, Pai. É a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando ao final do nosso encontro. Vamos adorar com mais uma canção e nos vemos às 18 horas. Sim, às